Bíblias no livro de Atos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Hoje o irmão está mais rápido que eu, hein? Irmãos, me perdoem, me perdi no versículo, por isso que eu estou demorando um pouquinho. Só estou tentando lembrar o versículo. Perdão, capítulo 16, me perdoe. Capítulo 16, do 13 ao 15. Ficou na minha cabeça o 15 e 13, mas é do 13 ao 15. 16, capítulo 16, versículos de 13 a 15. Amém? Amém. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Esses 3 versículos. Hoje eu vou falar de qualidades exemplares. E vou falar dessa mulher, Lídia. Lídia, assim como Agar, que eu falei da outra vez, é uma atriz coadjuvante, é um personagem coadjuvante. Aparece uma vez, mas temos muito que aprender com essa personagem. A sua história está narrada no livro de Atos dos Apóstolos, cujos personagens principais são os apóstolos Pedro e Paulo. Mas vamos prestar bastante atenção às pequenas falas de Lídia e aprender com essa mulher que em muitos aspectos da vida não teria dificuldade para viver em nossos dias. Primeiro, eu quero falar com vocês das cores e dos tecidos. Quantas cores diferentes existem na natureza? São incontáveis, não é mesmo? Com a tecnologia atual, nós somos capazes de identificar e reproduzir milhões de cores, tonalidades diferentes. De azul são infinitas. Para você falar que uma coisa é azul, você falou azul, azul do céu, azul do mar, azul da piscina, azul dos olhos, azul da caixa. Tem vários azuis. Amarelo, então, amarelo canário, amarelo ouro, amarelo palha, amarelo bebê e assim por diante. Mas não foi sempre assim. Durante séculos, as cores não fizeram parte
investigação humana, às vezes pelas limitações técnicas e às vezes por simples desinteresse, como a experiência estética. Por muito tempo, os principais tecidos eram peles de animais, de cabra, lã do carneiro, couro de camelo, couro de diversos animais, ou de origem vegetal, como o linho e, mais recentemente, o algodão. Com o tempo, eles foram aprendendo a fabricar diversos tipos de tintura e as roupas começaram a ganhar cor. O carmim era extraído dos insetos. O rosa era tirado das romãs. O amarelo vinha do açafrão e o púrpura, que é o roxo, era extraído de um molusco lá do Mediterrâneo. O nome desse molusco é murex. E Lídia era vendedora do ramo de confecções. Não se sabe ao certo se ela trabalhava apenas com tintura ou se ela somente já vendia os tecidos já tingidos. O certo é que no seu ramo de atividade ela negociava somente com produtos finos, coisa para gente que tinha dinheiro. Paulo, o missionário, foi ele que encontrou Lídia. Ela entra em cena nesse texto que eu li para vocês, e a partir desse encontro com o apóstolo Paulo, que havia perseguido e matado muitos cristãos, ela teve um encontro pessoal com Jesus, com o apóstolo Paulo contando o encontro dele com Jesus. Lídia teve esse encontro. Paulo ele era um missionário itinerante, ele não parava, ele ficava de cidade em cidade. E quando ele encontrou a Lídia, era a segunda viagem de Paulo. Ele fez 3 viagens missionárias pelo sul da Europa, na Ásia, uma parte da Ásia, e pelo Oriente Médio. Então ele estava já na segunda viagem, fazendo esse percurso, quando ele se encontrou com Lídia. Quem era Lídia? As poucas informações que eu consegui sobre Lídia estão registradas nesse encontro que ela teve com Paulo. Ela era uma comerciante natural da cidade de Tiatira. Tiatira era um importante centro manufatureiro. Encontrava-se lá tintura, confecções, cerâmica, trabalhos de bronze. Era uma cidade exportadora. Lídia podia ser uma espécie de representante comercial em Filipos dos produtores de Tiatira. Os tecidos tingidos que Lídia vendia eram bastante caros. Coisa fina, comprados apenas pela elite política e militar de Filipos. Por isso, não é difícil imaginar que ela era uma mulher muito bem relacionada na alta sociedade filipense. Eu, quando li isso, fiquei pensando assim, poxa, era como se ela fosse dona da Azul, lá de São Paulo, só vende coisa importada. É como se ela fosse a dona da Azul. A loja da Lídia era isso. É uma das lojas mais chiques de São Paulo. No texto, ela coloca a sua casa à disposição de Paulo, Silas, Lucas, que foi quem escreveu e quem estava narrando o livro de Atos, e outros que talvez estivessem com eles. Não era uma casa pequena. E para mantê-la, Lídia devia contar com alguns empregados. Por isso é razoável concluir que Lídia provavelmente tinha uma excelente situação financeira. Além disso, os tecidos de púrpura eram caríssimos e os lucros deveriam ser muito bons. Lídia era uma mulher independente. Tinha o seu próprio negócio e aparentemente não precisava prestar contas a ninguém.
Porque para ser uma mulher daquela época, falar, vocês vão ficar na minha casa, ela tinha que ser independente. Ou então, seria o marido a falar. Não apareceria Lídia, apareceria o marido de Lídia na história. Ela convidou Paulo para se hospedar em sua casa, não teve necessidade de consultar ninguém. Por isso, pode ser que ela fosse solteira ou viúva, mas provavelmente viúva, porque falou que ela foi batizada ela e a sua casa. Quando na Bíblia fala-se e a sua casa, é a família, os filhos. É a casa das pessoas. Na Bíblia são os filhos. A família mais próxima mesmo, que é a casa. Outra coisa que chama a atenção a respeito de Lídia é que Lucas a identificou como uma mulher temente a Deus. Na verdade, a expressão temente a Deus servia para identificar aquelas pessoas que tinham simpatia pelo judaísmo, mas que ainda não se haviam convertido àquela religião, mas, como simpatizante, Lídia deveria ter ouvido algo sobre o Messias e escutado alguma coisa sobre as promessas do Deus Criador de todas as coisas. Quantas Lídias nós conhecemos hoje? Quantas pessoas aqui gostariam de ser essa Lídia? Empresário, bem-sucedido, fazendo parte da alta sociedade, tendo vestido de púrpura e sendo independente e temente a Deus. Eu queria ser. Eu queria. Como eu queria ser como Lídia. Então vem o encontro. Depois da longa viagem de Antioquia até Filipos, Paulo descansou. Ele tinha a informação de que algumas pessoas usavam a margem de um rio fora da cidade para orar e conversar sobre Deus. No sábado, ele se dirigiu para lá e começou a apresentar o Evangelho de Jesus às mulheres que estavam por perto. E uma daquelas mulheres era Lídia, a vendedora de púrpura. Por que eu entrei nesse assunto? Para te mostrar que a vida não é só trabalho. O que fazia a empresária do ramo de confecções, em pleno sábado, sentada na beira de um rio, junto com outras mulheres? Por que ela não estava conferindo as vendas da semana? Por que ela não estava negociando o melhor preço com os mercadores? Por que ela não estava negociando mercadorias que podiam estar chegando na loja dela? Olhando os pagamentos da semana seguinte, as entradas que tiveram durante a semana? Por que ela estava na beira de um rio, sendo que ela podia estar num chá beneficente ou em algum encontro militar para poder vender, para estar mostrando o seu trabalho e vender mais, conquistar outros clientes, por um motivo simples e saudável. É necessário trabalhar, mas a vida não é só trabalho. Lídia parou os negócios para orar. É isso que fala. Ela foi para lá para orar e depois conversarem sobre Deus. Há pessoas com grande capacidade de trabalho. Lídia era assim, talvez você seja assim. Inúmeras atividades ao mesmo tempo, compra, vende, arruma casa, orienta funcionários, dá ordens, cuida dos filhos, cuida da casa, aconselha amigo, compra alguma coisa, dá um jeito no cabelo. As mulheres são assim, né, missionária? Fazem 1000 coisas durante um dia. E com Lídia não era diferente. Vai no mercado, faz a compra da semana, vai no cabeleireiro, arruma o cabelo, vai fazer as unhas, se cuida, pichincha, porque tem que andar mesmo para encontrar coisa barata,
E quando não encontra, está na feira, poxa, vou comprar 2, faz mais barato. Em loja, vai comprar roupa, procura mais barato. A vida é assim. Mas não é só isso. Era sábado e Lídia parou os negócios para orar e conversar sobre Deus. Quando é que você para? Ou você acha que não precisa, ou você pensa que não dá. É muito bom ser realizado profissionalmente. Eu esqueci o nome agora, mas quando você está estudando também é muito bom, né? Você ser realizado nos estudos. É muito bom você ser realizado em suas tarefas, academicamente falando. Agora eu lembrei do nome. É bom. É preciso. Você precisa trabalhar para ter renda, para tocar sua família, para sustentar a sua família, enfim, para se sustentar. É muito bom fazer isso. Dá muito prazer ser reconhecido por aquilo que você faz e faz muito bem feito. Mas a vida não é só trabalho. Você precisa parar para tocar na sua família. Tocar mesmo com as mãos. Não é só alimentar, vestir, dar conselho, mas abraçar, beijar. Quando é que você para ver você mesmo? Para enxergar as suas dores, as suas alegrias, para olhar para você, para dentro de você. Tem que ter esse tempo também. Mais do que tudo, é preciso ter um tempo para você e para Deus. Quando você tiver um tempo para você, olhando para dentro de você, você vai se encontrar com Deus. Esse tempo você precisa ter. Tem que ter o seu tempo de trabalhar, o seu tempo de cuidar da sua família, o seu tempo de olhar para dentro de você e ficar com o seu Deus. A presença de Deus na sua vida. Essa era a ideia do sábado, do dia do descanso. Para isso que Deus inseriu o dia do descanso. Não é que seja o sábado literalmente, é o dia do descanso. Para você ficar, para contemplar Deus em oração e reflexão, para você ter que parar, para a sua vida não ficar estafante, difícil, cansativa, para você parar e ficar junto de Deus. Mais uma das qualidades que ela tinha e que nós temos que ter: sensibilidade à palavra de Deus. Outro aspecto importante de Lídia era isso, a sua sensibilidade à palavra de Deus. Ela achava bom ouvir sobre Deus. E começou a ouvir Paulo falar sobre Jesus, sobre o Evangelho de Jesus, e prontamente quis saber do que se tratava. Ela já tinha ouvido falar de Deus e sobre os feitos tremendos de Deus com o povo de Israel, de todo o Pentateuco, dos profetas, dos salmos, de como Deus tirou Israel do Egito. Ela já tinha ouvido falar de tudo isso e agora ouve o Evangelho, ouve Paulo pregando Jesus. E o seu coração, sensível às coisas eternas, foi aberto pelo Senhor, igual nós lemos. O Senhor preparou o coração de Lídia. Foi aberto pelo Senhor, ela ficou sensível a entender as coisas que Paulo dizia. A palavra grega usada por Lucas para descrever essa atitude de Lídia é traduzida como atender, tem o sentido de ocupar a mente, prestar atenção, ser cuidadoso, ser aplicado, aderir mesmo. Essa era a atenção que dava Lídia às coisas que Paulo estava dizendo. Depois de parar e orar,
a comerciante agora está prestando atenção. Deus abriu seu coração, lhe fez sensível. Ela decidiu ocupar a sua mente em compreender o Evangelho de Jesus. Optou por aplicar-se a tudo que Paulo lhe falava. E por fim aderiu à mensagem salvadora de Jesus. Então, me veio duas perguntinhas bem simples. No que estamos ocupando a nossa mente? Na maioria do tempo. No que estamos investindo as nossas energias, as nossas emoções? Estão ocupadas com o quê? Palavra de Deus, a coisa de Deus. Amém. É essa que tem que ser. As nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa energia tem que estar voltada para isso, para a palavra de Deus, para que nenhuma outra coisa venha ocupar esse espaço e nos fazer pecar. A nossa vida é muito breve. Muitas vezes a gente acaba ocupando a nossa mente, a nossa vida com coisas frívolas, com intriguinhas, outras vezes obcecados pela perfeição de fazer as coisas perfeitas e nos aplicamos a essas coisas sem importância, detalhes bobos e em coisas e não em pessoas. Lídia descobriu que há algo maior e melhor do que tudo: conhecer ao Senhor Jesus. Porque ela viu que coisas duram pouco, mas pessoas são eternas. Então, o que nós temos que fazer? Ocupar a nossa mente com a palavra de Deus e com pessoas. Coisas são transitórias, pessoas são permanentes. Não quer dizer que você tem que abandonar a vida, mas viver a vida para louvor de Deus, do jeito que Ele se alegra e do jeito que é melhor para nós. Se Deus te tornou sensível ao Evangelho, abra o seu coração e entenda a palavra do Evangelho. Entenda o que Ele está lhe dizendo. Outra coisa que nós aprendemos com Lídia: disposição e decisão para ajudar. No seu negócio, ela era acostumada a tomar decisões, a solucionar problemas. Então, não é demais dizer que ela gostava de fazer parte das soluções. Tanto que ninguém pediu nada para ela. Ninguém pediu para ela arrumar um quarto para Paulo, para Silas, para Tiago, para Lucas e para quem mais estivesse com eles. Há pessoas que simplesmente tentam encontrar culpados que não sejam elas mesmas, para não achar uma solução para problemas. Tipo esse aqui de Paulo. Paulo era missionário. Então, tem gente hoje em dia que, se estivesse lá no lugar de Lídia, ia falar assim: para que manda missionário? Para que a igreja de Jerusalém mandou missionário para Filipos sem dinheiro, se não tinha condições? Tinha gente que ia falar isso. Tinha gente que ia falar, se estivesse lá no tempo de Lídia, que ia falar assim: ele escolheu essa vida, ele trate de se virar. Não escolheu ser missionário? Vai ter que viver disso aí agora. Vida de missionário é assim mesmo, é dura, é difícil. Não é? Quando você tem pessoas como Lídia, que estão ali à disposição e tem decisão para ajudar, faz o que nós lemos aqui. Ela foi batizada com toda a família e nos pediu que ficássemos como seus hóspedes.
Ela disse bem assim: se os senhores concordam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar em minha casa. Ela insistiu até que fomos. Fosse hoje, o que você diria para Paulo? O que você diria para Paulo? Poxa, na minha casa não dá, porque tem a minha mãe, tem meu pai. Tem que falar com eles primeiro. Não, na minha casa não dá, porque eu tenho uma filha lá e colocar esse monte de homem lá dentro, não tem jeito. Poxa, na minha casa só tem um quarto e uma sala. Onde que eu vou pôr todo mundo? Temos que ter essas questões, essa disposição para ajudar. Talvez você não tenha como ajudar hoje. Um quarto, uma sala, não tem um sofá para a pessoa dormir, mas o que eu posso fazer? Vou procurar um irmão que tenha um quarto, uma cama, um colchão, e vou ajudar. São disposição e decisão para ajudar. Eu estou muito acostumada a ouvir isso. É a falta de disponibilidade para ajudar as pessoas que atrapalham as pessoas no dia a dia. É uma falta de senso de ajuda. São coisas simples que a boa vontade poderia acabar com tanta burocracia que tem por aí. Mas Lídia foi diferente. Lídia era comerciante bem-sucedida, era próspera financeiramente, era respeitada na sociedade, andava sempre bem vestida, tinha amigos influentes. Precisa mais? Precisa mais que isso? Precisa, e Lídia descobriu que nada disso fazia realmente sentido sem que o vazio da existência que ela levava no peito fosse preenchido. Quando ela ouviu Paulo falar sobre Jesus, aquele cujo amor por nós foi maior que o amor por sua própria vida, Lídia se entregou inteiramente e tornou-se a primeira pessoa da Europa que se tem registro a aceitar a salvação através de Cristo Jesus. Lídia gostava das cores, ela vendia tecidos coloridos, mas descobriu que em Jesus as cores ganham vida e a vida passa a ter sentido. São essas coisas que nós temos que guardar. Sensibilidade à palavra de Deus, depois parar, orar, ouvir Deus falando com a gente, disposição e decisão para estar ajudando e ver que, apesar de tudo de que você possa ter, se você não tiver Jesus, a sua vida é um completo vazio. As cores não vão valer de nada. A púrpura não vai te fazer uma pessoa muito bem vestida. Essa era a palavra que eu tinha para trazer para a igreja hoje. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.